Olá, estamos iniciando mais um TV Brasilagro, programa produzido nos estúdios da STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipping Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a alegria, a satisfação e a honra de termos de volta Maurício Gasparini. O Maurício é vereador em Ribeirão Preto, ele vai se apresentar já com uma nova função regional que ele está assumindo, e ele foi também coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Sucroenergético no âmbito das câmaras municipais da região de Ribeirão Preto, onde ele fez um belíssimo trabalho, um trabalho que repercutiu na Assembleia Legislativa, onde o pai, nosso amigo deputado Elson Gasparini, presidiu a frente também, e em Brasília, o hoje secretário da Agricultura, Arnaldo Jardim, que presidiu a Frente Parlamentar no âmbito do Congresso Nacional. Maurício, obrigado por atender nosso convite. A honra é minha de mais uma vez estar nesse programa que a gente adora. Você traz no âmago do seu programa, até no seu nome, né? As duas principais forças que a gente mais tem no nosso país. O nosso nome, Brasil, e a força do agro. Então, parabéns por esse programa que mais uma vez eu tenho a honra de estar participando. E é isso mesmo, Ronaldo, a gente tem uma atuação realmente ligada ao setor, e isso eu trago de ensinamento e de legado do meu pai. O deputado estadual Elson Gasparini tem uma ligação muito forte com esse setor, Você sabe que não é de hoje. Ele trabalhou no setor. Sim. Inclusive, eu fui colega de trabalho dele na usina Santa Elisa. Santa Elisa. Nesses intervalos de concorrer à Câmara, da Assembleia, ele ficou um período como advogado trabalhando na usina Santa Elisa, compartilhamos um período muito, muito bom para o setor do agronegócio. Depois também trabalhamos juntos na Cana Oeste, aqui, com sede aqui em Sertãozinho. E foi daí que nasceu essa grande paixão e principalmente esse grande respeito que a família Gasparini tem para com esse setor. A partir do momento que meu pai começou a participar ativamente da vida desse setor e vendo as necessidades e dos desafios que esse setor tinha pela frente num país que não prestigiava, né, o setor sucroenergético, o agro no nosso país, sempre vivendo, tendo que mendigar ao governo federal subsídios, ajudas, né? E hoje a gente vive num país que, se não fosse a força do agro, nós não estaríamos nem aonde nós estamos hoje. Verdade. Né? O que salvou ano passado o país Brasil, em todos os seus números, foi o setor do agro. Né? Se nós não tivéssemos essa força pujante do campo, dos produtores rurais, do setor sucroalcooleiro, a realidade do nosso país hoje seria outra, você pode ter certeza disso, pior do que estava há 3, 4 anos atrás. E um setor que nós tivemos que nos mobilizar, eu fico feliz que você lembre aqui no ar desse meu primeiro desafio junto ao setor, que foi mobilizar. Nós conseguimos na época mobilizar mais de 25 câmaras municipais aqui da região de Ribeirão Preto. Fizemos um grande evento na Câmara Municipal, onde nós levamos lá especialistas e empresários ligados ao setor para um grande debate. E conseguimos conscientizar todas essas câmaras municipais da importância da união em prol desse tema. E com isso nós montamos, através de um projeto de lei que apresentei na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, a Frente Parlamentar em Defesa do Setor Sucroenergético do nosso país, no momento em que nós estávamos completamente a ver navios, né? Eu digo nós porque realmente a gente fez parte dessa luta e, graças a Deus, depois de aí uns 2, 3 anos, as conquistas e os desafios começaram a ser suplantados. Tivemos a conquista reconhecida pelo governo do estado através do governador Geraldo Alckmin e também depois a nível federal por um belo trabalho que, junto com meu pai, deputado estadual Elson Gasparini, e também o deputado federal e agora secretário da Agricultura do estado de São Paulo, Arnaldo Jardim, fizeram de mãos dadas até chegar em Brasília, onde a gente consegue agora dar os primeiros passos. Com o RenovaBio. Com o RenovaBio, né? Isso, gente,
a gente está discutindo há muito tempo. Não é uma coisa que nasceu da hora para outra. O mercado está guardando isso há muito tempo. Deixa eu fazer um registro, Maurício Gasparini, que eu acompanho o setor sucroenergético desde o final da década de 70. Então a gente conhece uma boa vivência nisso aí. Bom, então vou deixar bem claro que agora eu vou ter uma aula. Eu não tinha nem nascido aí. Eu quero destacar o seguinte, nós durante muitas décadas, de final de 70 para cá, a classe política ela tinha aversão ao setor sucroenergético. Quer dizer, o usineiro era mal visto. O que o meu pai sofreu. Exatamente. O seu pai a favor dele, foi o primeiro político, que deu as mãos ao setor, que deu um olhar diferente ao setor, que entendeu a compreensão do setor. Isso foi muito importante, porque a partir daí as coisas começaram a ser vistas de uma forma diferente. Eu recordo que eu assisti há poucos dias um programa seu na TV Tati, um programa que você faz das 11h30 ao meio-dia, que fala exatamente do âmbito... Agora eu ganhei mais meia horinha, que das 11 ao meio-dia agora. Ótimo. O circuito metropolitano. Que a gente já vai falar um pouquinho dessa sua nova atividade, esse seu novo desafio. Onde você tinha alguns vereadores de algumas cidades da região e foi levantada a questão da frente parlamentar que você coordenou, que você lançou. E eu recordo que um dos vereadores, se eu não me recordo, ele era de São Simão. Ele enalteceu falando da importância da cana-de-açúcar para o município dele, da importância do trabalho que foi feito naquele momento. Então, por que eu faço o registro? Porque agora que a coisa está andando, está ajustada, há uma conectividade entre a produção, a classe política e o próprio consumidor, que é o nosso telespectador, a coisa tem uma outra dimensão. Mas lá atrás, quando vocês iniciaram, eu sou testemunha da dificuldade que se tinha para defender esse setor. Eu lembro que, numa das eleições que meu pai saiu para prefeito de Ribeirão, e graças a Deus ele venceu, mas os adversários não tendo artifícios, né? Não tendo argumentos que fizessem ele cair na pesquisa, começaram a soltar em Ribeirão de que o Elson Gasparini era dono de usina, né? E só defendia os interesses dos usineiros. E chegaram ao cúmulo de dizer que, naquele triste episódio que aconteceu na cidade de Guariba, que o Gasparini tinha mandado bater nos boias frias de Guariba. Então, a gente sofreu muito, e como se fosse pecado ser dono de usina, como se fosse pejorativo um cidadão comum chegar e se dedicar a esse ramo. E naquela época a gente já entendia o valor de uma usina numa cidade. Emprego, social, sabe? Imagina, bom, nós sabemos o que Sertãozinho sofreu nos últimos 2 anos, com esse regresso que o governo Dilma fez com o setor sucroalcooleiro. Nós tivemos aqui, em um dia, quase 600 pais de família no olho da rua. Por quê? As empresas que dependiam desse setor começaram a fechar. E nós tivemos aqui, no Brasil inteiro, num período aí de 5 anos, mais de 34 usinas sendo fechadas. 600 mil postos de trabalho no campo foram extintos. Então, quer dizer, a gente estava indo para um buraco sem fundo, né? E as pessoas só começaram a entender a importância de se ter um setor como esse, valorizado, com incentivos fiscais, e só começaram a enxergar quando começou a afetar a vida deles mesmos, né? A importância de você ter um setor forte, né, produzindo bem num país, dando emprego, dando assistência social, dando aquilo que... educação, tudo isso vem junto com uma usina, né? O usineiro, por ser dono e junto com a sua equipe técnica, eles querem capacitar mão de obra, né? Então eles pegam o jovem desde ali de uma escola técnica e começam a ensinar ali, e ele vai até o final da sua carreira dentro da usina. Isso aí estava sendo perdido tudo. Os laboratórios que a gente tinha, os melhores do mundo, estavam aqui, né? Estudando uma fonte de combustível renovável, né? E tudo isso estava sendo jogado fora por uma simples questão política, né? Então a gente precisou de uma união muito forte. Quero parabenizar aqui não só
a nossa atuação como político, mas principalmente aquelas pessoas, os produtores, né, os plantadores de cana, aquelas pessoas que estão envolvidas no setor, porque essa vitória é de vocês. Essa união, a gente conseguiu provar que a união faz a força, né? Porque sozinho, Ronaldo, a gente não consegue nada. Com certeza. Né? Então, eu lembro dessa batalha do meu pai praticamente sozinho, mas apanhava de uma maneira até injusta, só porque defendia o setor sucroalcooleiro aqui da nossa região. Talvez pela experiência política dele, que os outros não tinham, ele já enxergava a diferença que isso faria na vida das famílias aqui da região de Ribeirão Preto. Com certeza. Você vê fechar uma usina, o que pode acontecer com cidades como Pontal, né? Um distrito de Cândia, que vive única e exclusivamente disso, diferentemente de Ribeirão, que nós temos um setor de comércio, de serviços, de maior centro educacional, né? Então a gente não vive única e exclusivamente de um setor. Se acontece alguma coisa que abala, por exemplo, o setor de comércio, nós ainda temos os serviços. Se acontece alguma coisa nos serviços, a gente ainda tem o maior centro educacional da América Latina, né? Então a cidade pulsa de várias maneiras, mas uma cidade que depende única e exclusivamente de um setor, ela é aniquilada. Ela é aniquilada. E as pessoas não pensam nisso. Fala como se fosse o ser usineiro é o maior crime do mundo, né? Como se só se pensasse no próprio umbigo. E a gente sabe que essa não é a realidade. Ainda bem que a gente conseguiu conscientizar a classe política para que parasse com esse discurso falso, enganoso, que só trouxe penalidades para a própria população brasileira. E a gente está revertendo esse quadro. Hoje a gente vê uma força pulsante do agro e o reconhecimento da população. Isso é o que é mais importante. Eu acho que com programas com programas como o seu, né, que fazem esse serviço maravilhosamente bem, nós estamos conseguindo conscientizar a população, aquela dona de casa, aquele pai de família, aquele jovem que está crescendo. A gente está conseguindo formar uma nova geração que sabe dar o devido valor ao agro do nosso país. E você é muito feliz, Maurício Gasparini, quando você destaca a importância e divide os louros do resultado desses avanços que a gente vem tendo na cadeia produtiva sucroenergética com as famílias dos produtores. Sim. Porque não é apenas o chefe da família, mas a esposa está envolvida na atividade, os filhos, os sobrinhos, né? Então você tem todo aí esse é o grande patrimônio deles, né? Um tecido social que circunda a atividade sucroenergética é impressionante. Bom, eu não consegui ir até Brasília num dos eventos que teve, fui em um, mas o maior deles que teve, infelizmente, eu não consegui ir porque tinha compromissos aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Na época, eu me lembro muito bem, nós estávamos enfrentando uma greve com funcionalismo público. Eu não podia abandonar aqui a minha cidade, mas foi aquela grande manifestação que teve aquela carreata pelas ruas. Aquilo lá me emocionou. Eu falei, é isso que a gente estava precisando, né? Mostrar para o Brasil, para o mundo, que são essas as pessoas que mais dependem do setor sucroalcooleiro. Porque, gente, para as grandes fortunas, né? Para aquelas multinacionais que estavam vindo aqui comprando usinas, abrindo usinas, para eles tanto faz. Não deu certo uma usina aqui, eles fecham e vão para outro país investir em outra coisa. Isso é a coisa mais normal no mundo corporativo multinacional, né? Eles não têm nem tempo de chorar o prejuízo de uma usina. Eles já estão investindo em outra coisa no dia seguinte. Agora, para aquela família, para aquela cidade que foi aniquilada, você demora 30 anos para reverter essa situação. E você não apaga nunca mais aquele trauma que as famílias passaram. Trauma que a família passou. Então eu fico muito feliz de ter participado dessa grande... Eu acho, eu tenho uma carreira política muito curta ainda. Estou no meu 2º mandato como vereador em Ribeirão Preto, né? Fui eleito pela primeira vez por um trabalho que eu acho que 99,9% era porque eu era filho do Gasparini, né? Mas o meu livro ainda era um livro de páginas em branco, em que eu precisava escrever na política. E hoje eu posso voltar aqui no seu programa, Ronaldo, e dizer que eu tenho muito orgulho das páginas que eu escrevi até agora. Acho que a gente está no caminho certo, sempre com, vamos dizer assim, com
com os conselhos de um grande homem público, que é o Elson Gasparini, que é o meu espelho. Eu cresci tendo esse bom exemplo do meu lado, de que é possível, sim, fazer política de uma forma honesta, digna, com ética. É mais né? difícil, talvez, ser assim, não? Muito mais difícil, porque você sabe melhor do que ninguém. Eu vivo num mundo hoje, que é o mundo da política, e as pessoas que estão me ouvindo também vão entender. Gente, as tentações são diárias. As tentações no mundo da política são diárias. Sempre tem alguém querendo te fazer uma proposta indecente. Todo dia. É impressionante. Né? E se você não tem uma formação, se você não tem valores, princípios que foram te passados por uma família, você se entrega. Deixa eu fazer uma consideração pessoal minha, e me sinto no dever de fazê-lo. Eu trabalho como jornalista há mais de 50 anos. Trabalhei em Folha de São Paulo, aliás, cheguei em Ribeirão Preto pela Folha de São Paulo. Sabe do seu currículo aí, respeitabilíssimo. E a gente acaba conhecendo todo grau de políticos. Eu casualmente assisti à libertação do Paulo Maluf essa semana e fiquei recordando quando em 77, 78 ele se elegeu a primeira vez governador do estado de São Paulo. E ficava impressionado quando ele vinha a Ribeirão Preto, descia do avião, ele me olhava e falou: Ronaldo Knack, Folha de São Paulo, como é que você está? Né? Exatamente. Ele ficou famoso por isso. E aí eu fico olhando a trajetória dele, quer dizer, uma trajetória triste, né? Sim. Até antes de iniciarmos o programa, nós falávamos da prisão do ex-ministro Wagner Rossi, e você manifestava isso. É com tristeza que a gente vê uma coisa não dessa. tenha dúvida. Mas só para registrar, o seu pai, eu conheci seu pai, eu como estudante de Direito na UNAERP. E eu li a respeito dele, porque eu vim de Porto Alegre, vim para Franca, fui trabalhar, aí comecei com a Folha. Mudei para Ribeirão em começo de 80. Então a gente ouvia falar de Elson Gasparini, um radialista, um prefeito com 24 anos, primeira vez, um líder, né? Eu lembro a época que ele chegou a ser presidente da CAIC, então ele já tinha ligações com o agronegócio. Com o setor bem forte. E eu acompanhei o Elson, de perto, cobri o palácio aqui em Ribeirão Preto, nos tornamos amigos, trabalhamos juntos em 2 oportunidades. E o Maurílio Biagi Filho, ele quando me apresentou assim ao Elson, o Elson vai trabalhar conosco, e aí quando seu pai saiu, ele falou assim: o Elson é o único político que eu conheço que termina mandato, ele tem que arrumar um emprego porque no dia seguinte não tem receita. É verdade, a vida inteira foi assim. Eu achei aquilo tão excludente do meio que nós já vivíamos, sem falar isso nos dias de hoje, né? Então o seu pai realmente é uma pessoa que tem uma trajetória, e eu vejo dessa forma, em cima de 2 vertentes. Primeiro, honestidade, a toda prova. Eu assisti um programa do Morandini, onde ele lamentava que seu pai estava anunciando naquele momento que não ia ser candidato à reeleição. E o Morandini relacionou assim 3, 4 eventos que ele assistiu como jornalista, como testemunha, bonito, né? De atos, inclusive um do PC Faria, né, e que chegou perto do seu pai: olha, a gente resolve o seu problema, mas você tem que passar tanto para cá, e seu pai não queria saber disso de forma nenhuma. Uma reunião que ele chegou a juntar todos os secretários de Ribeirão Preto e falou: olha, se alguém de vocês insistir nesse assunto, está demitido. Quer dizer, essa postura é a que falta para o Brasil de hoje. E o segundo é a defesa, a religião, o catolicismo, que a família toda sempre defendeu, e a família. Então, o Gasparini e os Gasparini, eles se destacam nisso. No mundo que nós estamos assistindo, que é uma vergonha, nós como jornalistas... Completamente desvirtuado, Você pega a televisão, rádio, jornal, internet, é só notícia. E notícia não é fake, não. Obrigado. Tem uns fakezinhos junto aí, mas tem a maior parte de tudo realmente não é construtivo. Né? E aí a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: é fato mesmo que o nosso deputado Elson Gasparini não continua a carreira política com mandato? Na política ele vai continuar, e eu acredito que mais forte do que nunca. Né? O meu pai, ele nasceu para isso, e eu tenho certeza que até o último suspiro dele ele vai estar exercendo isso.
não há como negar de que a idade chega para todo mundo, né? O pai esse ano faz 82 anos. Moço né? ainda. Começou na política com 18, né? Foi vereador antes de ser prefeito com 18 anos, depois foi eleito com 23, assumiu com 24. E a história dele você já sabe, 4 vezes prefeito de Ribeirão, 3 vezes deputado estadual, deputado federal. Ainda, outro dia eu estava conversando com ele, né? E ele falou, meu filho, eu não sei se foi um erro ou se foi um acerto, mas na época o meu coração me fez tomar essa decisão. Numa época em que estava todo mundo falando que ele seria governador do estado de São Paulo, ele já como deputado federal em Brasília, ele era vice-líder do governo FHC, né? E ele decidiu voltar para Ribeirão para ser prefeito, né? Então ele meio que se abdicou de continuar o crescimento político a nível nacional, a nível de estado, para se dedicar novamente à nossa cidade. E você sabe que ser prefeito, a sua atuação é bem localizada, você acaba perdendo os contatos regionais, né? E isso atrapalha um crescimento a nível de estado e até a nível de Brasil. E foi por isso que eu acho que ele conseguiu ser o único político 4 vezes eleito prefeito de Ribeirão. O Brasil é uma exceção, né? Que a dedicação dele foi totalmente à nossa cidade. E graças a Deus, foi totalmente à nossa cidade. E ele ainda falou assim, então você tem esse desafio pela frente, mas vai caber ao seu coração te dizer o que você vai fazer ou não, né? E eu devo te dizer, Ronaldo, que eu nunca pensei em ser político. Você me acompanha há tanto tempo, eu e meu irmão, eu tenho um irmão gêmeo, Marcelo, e a gente formava uma dupla sertaneja, Maurício e Marcelo do Clube da Viola. E nós passamos praticamente 23 anos vivendo disso, fazendo o que a gente mais gostava, levando alegria, entretenimento para as pessoas. Viajamos, olha, posso te dizer, o país inteiro praticamente, né? Outro dia a gente estava conversando, acho que a gente só não passou em 2 estados lá do norte, né? O resto nós passamos em tudo. Então era uma missão que a gente tinha, era um dom que Deus nos deu e que a gente exerceu com muita dignidade, passando dificuldades, como qualquer pai de família normal. Agora, o que me fez entrar na política? Justamente ver que a política estava sendo dominada por pessoas que não tinham uma boa intenção, que eu vi crescer dentro de casa do meu pai, sabe? Eu falei, gente, alguém precisa provar para essa nova geração que está vindo aí que é possível sim, que não é um conto de fadas, você ser político e ser honesto. Você ser político e viver num mundo de ética, de profissionalismo, né? Pensando no bem comum, pensando naquelas pessoas que mais precisam. Isso não é uma ilusão, pelo contrário, se você pegar a política do passado, você vai encontrar nomes de uma lista intensa de pessoas que ficaram marcadas na história, de cidades inteiras do nosso país, que tem esse emblema de terem sido homens públicos com P maiúsculo, né? Outro dia, conversando com o governador Geraldo Alckmin, tive essa oportunidade na intimidade, na casa dele, no sofá da sala de visita, ele virou para mim e falou assim, Maurício, o Brasil está caminhando para uma grande reforma. Ou a gente faz essa reforma, ou nós não vamos resgatar o nosso país. Eu falei, mas governador, a gente está caminhando, reforma trabalhista, não é essa reforma que eu estou falando. É a reforma da classe política, é a que a gente mais precisa. E aí ele começou a contar a história dele, e eu vi que a história se mistura com a do meu pai. Verdade. Eles foram vereadores numa época em que vereador não ganhava salário. E ele me falava que as sessões lá em Pinda, né, que ele fala, em Pindamonhangaba, tinha uma sessão por semana, né, e lotavam as sessões, nenhum vereador faltava. O cidadão tinha orgulho de falar que era vereador, né? Hoje eu vejo meus colegas lá em Ribeirão, a maioria se esconde, não quer falar que é vereador, tem medo de ir para a rua, tem medo de... Você não quer nem mencionar os ex-colegas que... Entendeu? Então hoje um vereador chega num grande evento, ninguém nem anuncia, né? O tamanho desprestígio da nossa classe. Depois ele contando a história que ele foi prefeito muito novo, igual meu pai. E ele ainda estava fazendo residência no curso de medicina,
que ele cursava, todos sabem que ele é médico. E ele, fazendo a residência, ele era prefeito. Então você imagina hoje, eu não consigo imaginar um prefeito de uma cidade que ainda é um estudante de medicina e tendo que fazer a faculdade e se dedicar a uma prefeitura. E ele falou, mas agora sabe qual que era a diferença? Hoje eu recebo aqui, em um dia, no Palácio do Governo, eu fico o dia inteiro aqui recebendo vereador, prefeito, porque vem todo mundo me pedir dinheiro. Quando eu estava como governador, aí eu via todo mundo indo para Brasília pedir dinheiro, né? Ele falou, eu fiquei como vereador, fiquei como prefeito e nunca fui para Brasília, nunca fui para São Paulo. O grande desafio era a gente fazer as coisas que tinham que ser feitas na nossa cidade com o nosso dinheiro. Esse era o nosso maior orgulho, falar que não precisava de ninguém. Os prefeitos hoje, a missão deles é essa, eles vivem nas estradas, nos aeroportos, indo ter que pedir dinheiro para o governador e pedir dinheiro para Brasília. Por que isso? Porque conseguiram quebrar todas as cidades. Essa nova geração de prefeitos que está vindo aqui vai pagar um preço muito caro. Como o Nogueira está pagando em Ribeirão, você imagina pegar uma prefeitura depois de 8 anos de uma administração hoje já comprovada, completamente corrupta, completamente vendida, né? E que deixou a nossa cidade, depois de uma administração de Welson Gasparini, que deixou 120 milhões em caixa. É raríssimo isso hoje em dia, um prefeito te entregar, Ronaldo, 120 milhões para você começar a sua administração. Eu tenho esse documento guardado porque eu guardo 7 chaves. Tinha lá o nome do banco, o valor e do lado escrito disponível para saque. Em 8 anos, uma administração aniquilou esse patrimônio e entregou agora para o prefeito Duarte Nogueira, sabe o quê? Uma prefeitura que só no primeiro ano tinha uma previsão de déficit no orçamento de mais de 312 milhões. De 120 milhões em caixa para 312 milhões no vermelho. Então, eu pergunto, de quem que é a responsabilidade por isso? Né? A gente está numa geração que está vindo aí que vai sofrer desesperadamente pelo erro, não dos políticos, não da população, não das instituições que deveriam fiscalizar, vai sofrer pelo erro de todos, todo mundo errou. A população, as instituições, escolheu mal. As instituições como o Poder Legislativo, que tinha que fiscalizar o Executivo. Aí ninguém fala, mas o Ministério Público, onde estava o Ministério Público? OAB, todas as instituições. Então a gente vive num país, a gente viveu num país nos últimos 10 anos em que nenhuma instituição funcionou. E as que funcionavam era uma voz solo. Estavam sozinhos, não conseguiram unir um exército de pessoas do bem em que fizessem a diferença. Mas graças a Deus eu começo a sentir que existe um movimento se formando, né? Eu estou vendo pessoas do bem se unirem, sabe? Eu tenho ido muito para as ruas, tenho visitado muitas instituições. A própria mídia oferece já mais uma abertura, mais espaço para essas ações. A imprensa, né? Também tem a sua parcela de culpa, né? Porque hoje faz um jornalismo investigativo que talvez por algum período de tempo ficou adormecido. Verdade. Né? Porque o jornalismo investigativo é aquela primeira ferramenta, tanto que tem gente que chama do terceiro poder, né? Já era o quarto, mas o poder legislativo ficou tão desprestigiado que a imprensa estava fazendo até o papel do legislativo, que era fiscalizar o governo, né? Então, acho que a gente está caminhando de volta para isso. Está vindo aí uma nova geração de políticos com muita garra, com muita disposição para mudar esse cenário. O maior papel que nós temos pela frente é a conscientização da nossa população e dizer para elas que a única arma que a gente tem para mudar essa realidade é o voto. É o voto. Não tem outra. Eu fico triste quando eu vejo pessoas
declarando abertamente, eu não vou votar mais em ninguém, eu vou votar em branco, eu vou anular votando nos meu ruins voto. que estão aí, né? A única pessoa beneficiada com isso é o malandro que já está lá. Porque esses corruptos malandros que já estão lá, ocupando algum cargo, seja que nível for, as pessoas costumam sempre falar lá em Brasília, não, é aqui, é onde a gente está. Tem muito malandro, tem muito corrupto aqui onde a gente está. Esses aí já tem o reduto deles, já está comprado. Caindo o meteoro ou não, ele vai ter ali os seus 2.000 votinhos deles, que já está, todo mundo recebe por mês para ir lá votar no fim do ano, entendeu? Então pode acontecer o que for, que com ele ninguém mexe, né? A gente só vai conseguir mudar essa ideia se uma pessoa de bem, tiver mais voto que ele. Só assim que a gente vai conseguir mudar essa realidade, né? Agora, as pessoas vendendo voto, trocando a troco de um jogo de camisa para o time de futebol, a troco de uma bola de capotão, a troco de um churrasco no final de semana, não é assim que a gente vai mudar a realidade do nosso país. Ninguém, meu pai costuma dizer isso e eu repito, ninguém que está lá como deputado, senador, vereador, entrou chutando a porta falando, agora eu sou deputado. Ele entrou pelo voto. Alguém votou nesse cara. Então, tem uma parcela de culpa à população. Agora, a gente está pagando um preço de uma educação falha no nosso país, que não prepara a criança, o jovem, para esse senso de responsabilidade. As nossas gerações, Ronaldo, você há de concordar comigo, na tua geração devia ser até mais forte que a minha, mas eu peguei na minha escola atos cívicos, né, costumes, Sim. que formaram o meu caráter. Sim. Uma vez por semana eu ficava em pé de frente à minha bandeira e cantava o hino nacional. Com muito orgulho, não é? Com muito orgulho. Eu falo isso, chego a arrepiar, sabe? Eu tinha aula de educação moral e cívica. E foram entrando esse pessoal dessa esquerda radical que dominou o nosso país, e eles arrancaram tudo isso das nossas crianças e dos nossos jovens, dizendo que não, que isso não estava certo, que isso era de resquício da ditadura. E aí você viu para onde a gente caminhou. Gerações completamente perdidas, sem valor, sem princípio, sem amar a nossa pátria, sabe? Nós não temos patriotismo, gerações inteiras. Se você chegar numa praça, puser um microfone e falar, eu dou 10 mil reais para primeiro jovem com 12, 13 anos que vier aqui cantar o hino inteiro. Você vai sair da praça e ninguém vai ter cantado. Verdade. Deixa eu fazer um registro. Você falou de imprensa investigativa. Sim. E eu quero saudar aqui o Kiko Magrini, que está lhe acompanhando, está aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado pela sua presença, Kiko. O Kiko é filho de um repórter que fez história, não só em Ribeirão, como na região, como repórter investigativo. Isso mesmo. Pena, Kiko, que a gente não tenha mais Magrines, não é, hoje atuando, porque se nós os tivéssemos, o eleitor estaria mais bem informado. Entendo. E nós teríamos aí uma outra categoria de políticos. A verdade, eu vejo por Ribeirão Preto. A nossa imprensa hoje é tomada por políticos. Se inverteu o papel, né? Antigamente nós tínhamos uma imprensa que cobrava os políticos, né? E era uma imprensa diferente de algumas que tem hoje. Tudo que eu estou falando é de forma genérica, tá, gente? Sem apontar dedo e sem querer falar que todo mundo é igual. Mas o que a gente vê assim de forma genérica, em sua maioria, é que o político que está fazendo um discurso na Câmara Municipal, ele faz um discurso. E tem uns atos que ele tem no dia a dia. Aí ele chega no rádio, ele muda completamente. Ele faz um discurso completamente diferente daqueles atos que ele tem no dia a dia como político. Então isso eu acho uma irresponsabilidade. Eu quero ser o Maurício Gasparini, político e comunicador, mas com coerência, com responsabilidade. E eu sei até onde vai o meu lado artístico, e quando eu dou o meu primeiro passo dentro da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, eu tiro a minha personagem de comunicador, eu tiro a minha personagem de artista e viro um gestor público. No rádio, na televisão, eu tenho que cantar a música que o povo quer ouvir,
eu tenho que falar aquilo que o povo quer ouvir, eu tenho que ter audiência. Eu sou pago para isso, eu sou um artista, eu sou uma personagem. Agora, na Câmara Municipal, na Prefeitura, no Palácio do Governo, eu tenho que ser um gestor público. E hoje, a nossa fase que o Brasil passa, nós temos que exigir desse gestor público capacitação. Ele tem que estar preparado para ser gestor público. Nós temos que apagar, de uma vez por todas, chances de pessoas sem instrução nenhuma, sem ter se preparado para isso, ocupar altos cargos, simplesmente porque é um artista. Simplesmente porque fala bem, porque é bonito, ou porque é do povão. Gente, a gente precisa de gestores públicos conectados com o mundo, sabe? Não tem cabimento hoje você ter um prefeito de uma cidade de São Paulo que não fala inglês. Não tem cabimento hoje você ter um prefeito de uma cidade de Ribeirão que não consiga se comunicar com o mundo. E hoje nós temos aplicativos, ferramentas, instrumentos que se você não estudar, desculpa, você fica para trás. Você fica para trás. E essas ferramentas, esses instrumentos estão aí para as cidades usarem. Então hoje você ouve falar em cidades inteligentes, cidades sustentáveis. Está aí as 17 metas, né, que a gente tem que cumprir a nível mundial, que é o desafio que na ONU foi imposto para todas as cidades. Quem está estudando isso? Quem está indo atrás disso? Né? A gente vai ficar ainda tendo gestores públicos que não sabem a diferença entre ter um lixão a céu aberto e uma usina reciclável de lixo? Né? A gente vai estar dando chance para gestores públicos que não sabem discernir qual que é a importância entre ter remédio na farmácia e ter um show de rock num fim de semana numa cidade. Nós vamos voltar àquela era do pão e circo, né? E o Brasil caminhou para isso nos últimos tempos. Nós colocamos pessoas completamente descompromissadas com aquilo que se chama gestão pública e simplesmente estavam compromissadas com o seu ego, em serem pessoas que todo mundo acha bonito, que fala bem, que é amiga de todo mundo, que faz aquilo que o povo quer. Ah, é para trazer o Daniel para cantar aqui no fim de semana, vamos trazer o Daniel, põe aquele para cantar. Esse dinheiro sai do nosso bolso, gente. Né? E isso começou a acontecer. Eu vejo Ribeirão lá, Ronaldo, na nossa cidade, a gente via uma cidade em crise. Uma cidade sem médico, sem remédio, sem creche. E nós bancamos 4 anos de Stock Car. É verdade. 4 anos de Stock Car e que agora, depois de 3 anos, estoura, através do Ministério Público, uma denúncia de desvios aí de quase 52 milhões. O que explica para essa gente os 4 anos. Eu tenho, você sabe disso muito bem, Kiko Calil viveu 10 anos essa situação. Quando o diretor sinaliza, nós temos que terminar o programa. E nós temos exatamente... Acabou? Está acabando, 2 minutinhos só ainda. Você só não me respondeu. O Elson Gasparini, então, ele encerra a carreira dele de político com mandato eleitoral. E aí, o que acontece? Acaba, a família Gasparini deixa de nos defender nos órgãos competentes? Com muita honra, com muito orgulho, eu estou recebendo esse legado. E estou aceitando esse desafio, coloquei o meu nome ao meu partido como pré-candidato a deputado estadual, porque eu quero defender com unhas e dentes e mostrar para essa geração que está vindo aí que sim, é possível fazer política honesta, com ética, com valores e princípios que vão fazer a diferença na vida daquelas pessoas que mais precisam. Eu lancei um desafio na minha vida 2 anos atrás, comecei a trabalhar com muito afinco, também para resgatar o prestígio político do interior do estado de São Paulo. Ronaldo, nós chegamos a ter, numa época, num mandato só, 5 deputados estaduais e 3 federais. A região de Ribeirão Preto, de uma vez só, 5 estaduais e 3 federais. Hoje nós temos? Hoje nós temos... Um federal e 2... Um federal e 3 estaduais. Né? Nós perdemos força política. Como região, inclusive. É por isso que a gente vê essa novela do Aeroporto Internacional. 20 anos nos enrolando, uma novela. Igual essa tem várias aí que eu poderia estar falando aqui. Né? Então eu quero resgatar essa força política. É preciso que uma voz
sabe? Faça isso. Eu estou fazendo com muito afinco e por isso que eu idealizei. Quero agradecer aqui os meus colegas vereadores, porque hoje nós somos a maior instituição política do interior do estado de São Paulo, instituída por lei, já com estatuto assinado e reconhecido por 36 câmaras municipais. E no mês que vem, já anuncio aqui em primeira mão no seu programa, o Parlamento Regional Metropolitano de Ribeirão Preto passa a ser o maior Parlamento Regional Metropolitano do país, porque nós vamos ter adesão de mais 4 cidades e vamos para 40 cidades em torno do Parlamento Regional Metropolitano. Uma grande oportunidade que nós teremos de mostrar que a união faz a força. Nós vamos estar dando vez e voz àquela cidade que está guardando até hoje os instrumentos, as ferramentas do governo estadual e federal chegarem. Eu fui visitar outro dia Cássia dos Coqueiros, 2.700 habitantes, não tem transporte público. Tem cabimento uma cidade, no estado de São Paulo, não ter transporte público? Existe. A gente está vindo para dar vez e voz a cidades como Cássia dos Coqueiros. A gente precisa fazer com que o governo federal, o governo estadual, vejam que está ali no mapa do estado de São Paulo, cidades como Cássia dos Coqueiros, Taquaral, Guatapará, Pontal, né, Guará, e faça com que todas as ferramentas que estão aí disponíveis cheguem até os moradores dessa cidade. Sozinha, essa cidade não vai conseguir fazer isso. Com certeza que não. Mas com a união de 40 municípios, a gente consegue. Eu tenho um sonho e eu vou realizar ainda. O meu pai teve um desafio quando era prefeito em Ribeirão de trazer o fórum para a cidade. Foram 3 ônibus para o Tribunal de Justiça, com todos os deputados, prefeitos aqui da região, vereadores, OAB, a EARP, o pessoal dos sindicatos rurais, todo mundo. União faz a força. Aonde está isso, gente? Vamos nos unir, vamos mostrar para o Brasil inteiro a força do interior do estado de São Paulo. Aqui, nós sempre fomos vanguarda, nós sempre fomos exemplo para o mundo. Eu costumo dizer, na minha cidade de Ribeirão Preto, por exemplo, nós somos exemplo para o Brasil inteiro, em muitas coisas. Foi a primeira cidade do país a ter conjunto habitacional. Foi a primeira cidade do país, no ramo da telefonia, a ter a telefonia por fibra ótica. Foi a primeira cidade do país, no saneamento básico, a ter a sua água inteira tratada com flúor. Hoje nós somos referência do quê? Infelizmente... De notícias ruins. De notícias ruins. Maurício, eu quero desejar... Esse resgate que eu proponho para todo mundo. Eu gostaria muito de retomar essa conversa. Infelizmente, a conversa fluiu tão bem e o tempo Obrigado, corre, Ronaldo. o tempo não corre a nosso favor. Aqui com você, mas fica aberto o programa, porque quem defende a produção e o trabalhador e as famílias sempre vai ter um espaço muito grande aqui. Muito obrigado. Sucesso no seu Parabéns, trabalho e fica o convite para que a gente volte a conversar rapidamente. Legal. Um abraço a todos os telespectadores aí da Brasilagro. E, gente, vamos mudar a cara desse país. E a gente precisa começar por aqui, pela nossa cidade, pela sua cidade. A gente trazendo essa nova forma de fazer política com responsabilidade, honestidade, ética e idealismo. Nós vamos entregar um país bem melhor para as próximas gerações. Obrigado, Maurício Gasparini. Obrigado a você, telespectador amigo. Voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, mais uma vez, muito obrigado.